Meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem. Estamos hoje para gravar, enfim, né? Ontem eu tive um problema com o celular. Infelizmente não tive como gravar conforme foi prometido. Mas hoje já resolvido, nós vamos gravar, né? Tribulações e provações. E antes de mais nada eu quero dizer assim, que toda provação, toda tribulação, todo mal que possa estar nos atacando, ele tem 7 aspectos, que um interliga-se com o outro. E assim nós, às vezes, nos desesperamos, perdemos, né? O desespero é a perca da esperança. E para aquele que tem fé, não existe motivo para o desespero, pois a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas sabemos que vai acontecer, como diz em Hebreus. Então eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que vai acompanhar essa live, que vai estar no nosso canal, que você ative o sininho de notificação, que você dê seu like, que você faça sua inscrição. Inscreva-se nesse canal, é um canal de evangelização, um canal que leva o cristianismo, a palavra de Deus. Nós queremos aqui salvar almas para o Senhor Jesus Cristo. Não queremos aparecer, não queremos nada, o intuito é simplesmente salvar almas. Então eu peço a você que se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe com seus parentes, com seus familiares, com seus amigos, com seus contatos todos. Vamos aumentar cada vez mais para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, as palavras de Deus, que Ele deixou essa carta para nós sabermos vivermos, né? Que é a Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, se difunda pelo mundo todo, que atinja aqueles que ainda não conheceram o amor de Deus, porque o mundo perece por falta de conhecimento. Os filhos de Deus estão passando por isso. Talvez você que tem um grande conhecimento se oculta às vezes em falar de Deus e às vezes tem vergonha de até falar, porque o amigo, a amiga, o tio, o pai, a mãe, qualquer um pode achar que você está louco. Mas fique louco, louco por Jesus. Não a loucura do mundo, mas a loucura que levou um dia o apóstolo Paulo, aquele perseguidor de cristãos, que ao ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, a caminho de Damasco, a caminho de cometer mais atrocídios, né? Matar mais cristãos, prender mais cristãos, através desse encontro, ele viu e viveu todas as tribulações. Ele ficou cego por 3 dias, ele recebeu o mínimo necessário, né? Teve que se juntar aos humildes. Ele apanhou, ele foi preso, e em tudo ele dá graça, porque em tudo devemos dar graças a Deus, porque a provação gera pessoas forjadas, pessoas corajosas, pessoas que vão adiante. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu vou proclamar a palavra que está lá em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 11, fala o seguinte para nós: com efeito, a significância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. Isto acontece porque miramos as coisas invisíveis e não as coisas visíveis, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível
é eterno. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, a tribulação, as provas do mundo são várias. Todas elas estão interligadas em 7 pontos que eu escolhi, meditei, rezei, procurei nos documentos da igreja, no catecismo da Igreja Católica, procurei na palavra de Deus e me aprofundei para falar sobre esse assunto. Porque vejo que muitos hoje se vive uma tribulação tão grande que as pessoas não estão suportando a sã doutrina, não estão suportando as palavras de Deus, não estão suportando o tempo de Deus. E às vezes buscam em lugares onde o Senhor não é Deus. Coisas ocultas, coisas erradas. E ali a pessoa fica oriundo de Satanás, fica à mercê de Satanás. Se nós olharmos com os olhos da fé, nós veremos vários e vários demônios andando pelas ruas. Só que pelo nosso pecado, pela nossa limitação e a nossa falta de fé, não conseguimos enxergar. E os demônios, eles só entram em sua casa com a sua permissão. Quando você vive uma vida promíscua, quando você vive uma vida errada, uma vida de xingatório dentro de casa, de palavrões, uma vida onde a pornografia é exposta na sua casa, a bebedeira é exposta na sua casa, as orgias, os pecados, e aí vem a tribulação. Depois a pessoa não sabe o que fazer. Quantas vezes nós vemos hoje pais que ensinam os próprios filhos a beberem, que não tem problema, vamos tomar uma cervejinha no final de semana. Realmente, a bebida não é pecado, desde que ela não te tire do prumo, mas o melhor é não beber, porque a palavra fala, não se embriagueis com vinho doce, né? Ou seja, com bebidas. Em Provérbios 30 fala que a cerveja é amotinadora, ela é causadora de vários males. E hoje, quantas mortes nós vemos pelo uso dessas drogas? Tudo começa na cerveja, na pinga, e depois vai para maconha, para o crack, para cocaína, LSD e tantas outras drogas, haxixe. E aí vem as provações e as pessoas não sabem entender. Por que meu filho está desse jeito? Por que meu pai está daquele jeito? Por que minha mãe e meu pai separou? Por que eu vivo desse jeito? Por que não existe paz na minha casa? Por quê? Mas não para perguntar, Senhor, para quê? Para que está acontecendo isso? E eu tirei 7 pontos que vem nos falar. Um dos pontos que começa tudo, financeiro. Que as pessoas andam muito ligados nas finanças. As pessoas estão doentes com as finanças, estão tirando Deus do centro e pondo o dinheiro como centro. E o Senhor disse, não tem como servir a Deus e o dinheiro. Ah, Ronaldo, mas é errado eu ter dinheiro? Não, de maneira alguma, é muito bom, porque você vai conseguir dar emprego, você vai conseguir ter muitos atributos que o dinheiro pode fazer, mas ele não pode ser o centro da sua vida, você não pode ser avarento, você não pode ser querer só para si. E o dinheiro causa o quê? Se está com dinheiro, a mulher está tudo bem, os filhos estão bem, o marido está bem e ali está tudo bem. Mas e quando entra a crise? Pela porta entra a crise, entra a situação de finanças ruins, entra uma situação em que não se dá, não porque a pessoa quis, mas aconteceu. Aí vem as provações, os momentos difíceis, os momentos que às vezes você não vai ter chão para saber
o que está acontecendo. Por que estou passando essa provação? Por que disso, por que daquilo? E a palavra não é essa, seria para quê? Aí muitos casais brigam, largam, e outros já falam, né? Porque a maior mentira que Satanás inventou e está pondo nos casais através das provações é o seguinte: você tem que ser feliz a qualquer preço. Você não tem que sofrer, você não tem que ter compromisso. O juramento que você fez na igreja não tem valor nenhum. O único valor que tem é a sua felicidade. Daí você tira Deus do centro e começa a ser o centro da vida, você. Você tira o matrimônio do centro e o centro se torna você. Porque você quer ser feliz e não está preocupado com a palavra que você disse diante do assistente, que é o sacerdote, quando ele assiste o casamento, aquele sacramento, e fala, e você promete: eu prometo fazer fulano feliz, prometo fazer fulana feliz. E hoje nós vemos o que? Se a dificuldade financeira entrou, todos começam com problema. Filhos, esposos, mulher, marido, parentes, todos aqueles que estavam nos banquetes luxuosos, nas festas, nos churrascos, nas bebedeiras, todos te abandonam. E aí vem a crise. E muitas das vezes a pessoa começa a se desesperar ou perder a esperança. Porque perde a fé, porque a fé dela estava alicerçada simplesmente no financeiro. E aí, o que acontece? Hoje nós vemos aqui em nossa cidade, a nível Brasil mundial, eu estive pesquisando, a quantidade enorme de suicídios que está acontecendo, porque isso causa e gera doenças. Então, não devemos tirar Deus do centro. A segunda coisa, que através das finanças também gera essa doença, ataca a saúde. Às vezes nem não é porque você também tem dinheiro, às vezes você não tem nada e está doente também. Mas é uma provação, às vezes, hoje se fala muito no câncer, né? Que está uma doença tão... que quase todas as famílias têm um membro ou dois, ou já teve ou tem. Então, assim, a gente tem que parar para pensar. Por que motivo essa doença vem? Não. Para que motivo essa doença veio? É para santificar essa pessoa? É para santificar alguém da família? É uma provação? Sim, é uma luta. É difícil. Seja qual for a doença, até mesmo uma dor de cabeça. Tem muita gente que se desespera com a dor de cabeça. Fica louco. Eu não aguento mais, eu estou sofrendo, eu estou isso da gente. Olha o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo por mim e por você. Ele é Deus. Ele não precisava de nada daquilo. E ele, como homem, como Cristo, né, o ungido de Deus, ele no Getsemane falou: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Pai. Então, a saúde, quando é abalada de qualquer membro da família, de um filho, de uma criança, de um avô, de um pai, de uma mãe, às vezes a gente fica ali, né? Fala assim, mas isso não tem base, por que que a pessoa está passando por isso? A pessoa tão boa, a pessoa assim, a pessoa assada. Mas nós não podemos questionar porque Deus, Ele não envia doença, Ele não envia a morte, Ele permite a doença para que a gente possa, através de assistir uma pessoa acamada, doente, talvez nos santificar e essa pessoa se santificar para a sua salvação. Nada nessa vida é em vão. Todos nós temos momentos e tormentos na vida, temos tribulações e trabalhos.
provações e mais provações. A vida do ser humano desde que Adão e Eva, nossos primeiros pais, cometeram o pecado. Nós nos tornamos pecadores e com isso a nossa vida é mais sofrimento do que tudo. Mas a glória de Deus está em nós, porque nós somos feitos, nós somos comprados pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. E é através dele que nós alcançamos a salvação. Nenhum de nós merece. Esse corpo mortal que nós temos, tanto faz com saúde ou doente, vai acabar, vai ir para a terra, do pó que nós veio nós vamos voltar. Mas dentro desse corpo existe algo que não acaba, a minha alma, a sua alma, que é eterna. E por isso que nós temos, como a palavra fala lá, São Paulo nos fala, porque miramos as coisas invisíveis e não as coisas visíveis, pois o que é visível é passageiro, mas o invisível é eterno. Ou seja, a doença, a tribulação, a falta de dinheiro, seja o que for, ela é aparente, você está vendo, mas ela vai passar, seja para essa vida ou para outra, mas vai passar. Já a nossa alma, se ela estiver em pecado mortal, pecado grave, pecado onde nós deixamos de pôr a Deus no centro, para pôr dinheiro, pôr família, porque se você amar sua mulher, seu filho, sua mãe, seu pai, o dinheiro, sua casa, idolatria, uma imagem, qualquer coisa que você idolatre, que você põe acima de Deus, você já perdeu o reino dos céus. Porque Deus pôs para nós os 10 mandamentos, ele simplificou em 2. Porque se você cumprir esse mandamento, você cumprirá logo os outros. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu amor, e ao próximo como a ti mesmo. O próximo é todo aquele que está com você. Então não tem como você dizer que ama a Deus, que você não vê, e não ama ao próximo, a qual você vê todos os dias. Não tem como você dizer assim, eu tenho raiva, eu tenho ressentimento, eu tenho ódio, eu tenho mágoa de X pessoa, e ir numa congregação, numa igreja, se congregar e louvar, e clamar o nome santo do Senhor, se você guarda dentro do seu coração uma mágoa, e às vezes, muitas das vezes a gente vai atender pessoas que as pessoas falam pra gente, eu não sei nem porquê mais, mas eu tenho raiva dessa pessoa. E isso faz mal para quem? Só para a pessoa que carrega isso. Outra coisa que vem junto, a parte amorosa. O que acontece hoje? As pessoas, infelizmente, estão confundindo o amor, o que é amor, com prazer, com sexo, com orgias, com o experimental. Tem que ficar antes. Eu tenho que cometer o pecado, eu tenho que entrar na fornicação. E o demônio aplaude, porque é o que ele quer, que você morra no pecado, que você experimente, que você não consagre sua vida ao Senhor, que você não espere um momento certo, porque o sacramento do casamento já chama sacramento, é sagrado. O sexo é prazer. E quantos hoje procuram amorosidade? Às vezes a gente vê coisas absurdas, homem com animais, mulheres com animais, casando-se com árvores, fazendo coisas horríveis com outras coisas também, e depois não sabe por que caem em depressões, pessoas milionários, ricos, que aparecem em palcos, cantores,
jogadores que têm famílias, que têm tudo, que antes não tinha nada, vivia na maior pobreza. E depois que conseguiu fama, dinheiro, sucesso, esqueceu-se de Deus e começa a mostrar o seu corpo. Hoje nós vemos nas ruas da cidade, em todos os lugares, não só aqui na minha, mas em todos os lugares, as mulheres andando quase que à mercê, que, com perdão da palavra, nenhuma prostituta se vestia como as mulheres se vestem hoje. Infelizmente, as nossas filhas andam, muitos, não todos os casos, não estou generalizando, muitas andam pior do que as prostitutas que existiam e que existem ainda. Mulheres e homens que não dão respeito em casa e diz que isso é amor, é liberdade. Não, isso é libertinagem. Final de semana é significado, vamos tomar um. Não importa se o filho está doente, se a filha está doente, se o filho está com problema. Não. Aí depois, quando vê o filho envolvido numa droga, numa cadeia, numa coisa, vai, oh meu Deus, por quê? Eu dei de tudo para ele. Será que você deu? Você deu de tudo? Financeiro. Dá 50% a menos do que você dá para o seu filho. Não queira fazer a bobagem de falar, o que meu pai não me deu, eu quero dar para o meu filho. Não. Deus não deixou ninguém na fiusa de ninguém. Ensine seu filho a palavra de Deus. Isso é o suficiente. O resto tudo é girar. Não que você não tenha que ajudar seu filho, sua filha, sim, mas a maior ajuda que você dá é ensinar o caminho de Deus para ele. Porque mesmo se ele desviar, estará falando, a palavra de Deus fala. Mesmo que ele se desviar, um dia ele voltará, porque ele sabe o caminho. Agora hoje, a juventude de hoje, aonde está o caminho? Qual o caminho você tem ensinado para o seu filho? Qual o amor que você tem desejado? O amor da carne? O amor do prazer? Cadê? Aí você larga do seu marido, você larga da sua mulher, você larga dos seus filhos, larga abandonado, deixa passando fome muitas das vezes, dá uma pensão merreca de R$100 por mês e acha que está cumprindo com os deveres. Pega o filho, a filha, para dar uma voltinha no final de semana. Quantos estrupos nós estamos vendo de vulneráveis, pais, mães, padrastos, irmãos, tios. Por quê? Porque dentro de casa tem uma escola. Meus irmãos, o amor é divino. O amor não é coisa que passa, é eterno. O amor verdadeiro. E só ama quem conhece a Cristo. Ninguém que não conhece a Cristo, que não vive para Cristo, ele não tem amor. Ele tem prazer, ele tem paixão, mas não o amor verdadeiro. O amor suporta toda provação. O amor suporta toda tribulação, porque sabe que vai vencer, porque nós não vivemos para esse mundo, mas para as coisas do alto, para as coisas do céu. Outra coisa, o trabalho. Hoje, se abandona tudo pelo trabalho. Filhos com 6 meses, 1 ano, já estão para as creches, já estão jogados porque em busca do dinheiro, em busca de fama, de prazer, de ter dinheiro para ter o melhor tênis, para dar a melhor roupa, para dar tudo, para dar a melhor TV de 50, 60, 1000 polegadas, sei lá. Mas o amor você não vê. Você vê mães e pais postando em celular, filho, eu te amo, amor da minha vida. Mas pergunta se isso acontece dentro de casa. Terceirizam os filhos, terceirizam, põe para a escola desde muito novo, põe para a rua, põe para lutar karatê, põe para fazer qualquer coisa, menos ficar dentro de casa. O filho chega em casa 11 horas da noite, morto, cansado, deita, dorme, no dia 6 horas da manhã, tem que sair. Porque a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, antes não tinha um provedor dentro de casa. E vivíamos
humildemente, mas vivíamos bem, porque nós tínhamos nossa mãe que nos educava na fé, no trabalho. A nossa geração foi uma geração de ouro. E hoje a geração, por que não querem ser de ouro? Querem ser de prata, querem ser de lata, não querem ser forjados pelo fogo, não querem passar por provação, tem medo. Medo você tem que ter de ir para o inferno, meu irmão. Porque da maneira que estamos vivendo, como diz em 2 Pedro, só 8 pessoas de uma geração inteira salvou. Se nossa geração continuar como está, eu não sei se chegaremos a 8. Porque infelizmente o trabalho, a finança, a saúde, o amor tem sido o essencial. Aí você não está bem no trabalho, você briga com o funcionário, briga se você é patrão, briga com o funcionário, se você é funcionário, briga com o patrão, o empregado briga com o empregado por inveja, por isso, por aquilo, e um chefe quer aparecer, falar, mandar isso, aquilo, e você chega em casa revoltado, um fala, vou tomar uma para descoisar, vai cuidar da sua família. Antes de chegar em casa, ele passa no boteco. E a mulher tem que ficar lá em casa com os filhos, e a hora que o homem chega, aguentar aquele bafo de onça, quando a mulher não bebe. E hoje está muito raro também, né? Às vezes a mulher está indo para o bar. Então, meu irmão, minha irmã, trabalhar é necessário, sim. Termos o sustento nosso, sim. Ter uma vida digna, sim. Mas não abandonar nossos filhos à mercê do demônio. Deixar nossos filhos nos celulares têm estragado nossos filhos, quantas crianças suicidando. Eu fiquei abismado, não vou dar números porque pode aumentar. Quantas crianças suicidando, quantas crianças se cortando, quantos adolescentes, jovens, por causa de jogos, por causa do celular, por causa de internet, quanta pornografia, quantas coisas erradas está chegando até você, chegando até seu filho. Quantos desenhos subliminares que o encardido tem posto dentro da nossa casa através dessas redes podres que nós temos no Brasil, através dessa Netflix, tem acabado com as nossas crianças. Vem a outra parte, o emocional. Aí tudo está interligado. Vem as finanças ruins, a saúde ruim, o amor de qualquer jeito, né, que não é o amor, o trabalho bagunçado, aí ataque emocional, estou com depressão. Aí empantufa de remédio, enche de remédio, até as tampas, até ficar na situação de, quase, perdão da palavra, ficar babando. Não que a pessoa não deva tratar, tem que tratar, tem que tomar o medicamento, tem que seguir o médico certinho. Mas vamos buscar a causa disso. Buscar a causa do problema, para que passe a tribulação, para que cesse essa tribulação, para que cesse essa doença, para que cesse esse mal, essa provação que veio. E como sair da depressão, Ronaldo? Simples. Tome os medicamentos conforme o seu médico indicou. Procure um padre, faça uma bela confissão. Missa diária, Eucaristia diária para quem for possível. Vá à Santa Missa, consagre a sua vida a Deus, siga os passos de Jesus. Quantas vezes a Sagrada Escritura está empoeirada nas nossas casas, nem se abre para saber o que está escrito. E aqui está a carta para a vida inteira, uma carta mais importante, a carta de amor de Deus por nós. Então não adianta você estar com ansiedade. O que vai adiantar a ansiedade? Você vai sofrer com uma coisa que você nem sabe que vai acontecer. E hoje se vive muito isso. Estou ansioso, estou suando e tal. Tudo porque querem coisas, querem viver o que não existe. Vamos viver o hoje, o agora. Nós estamos perto, muito próximo, meus irmãos, de termos um apagão. Nós vamos não ter internet, nós não vamos ter telefone, nós não vamos ter nada. E aí, como que vai ser? Você vai morrer por isso? Nós vivemos sem isso, a nossa geração.
Eu estou com 56 anos praticamente, se Deus me der vida em dezembro agora eu faço. Eu vivi sem isso até quase os 40 anos. E depois que foi vindo celulares, a gente via telefone, era orelhão, hoje a geração nem conhece. Então, nós não tínhamos depressão, nós não tínhamos nada, porque nós íamos brincar na rua, nós tomávamos banho de chuva, nós andava, brincava com terra, com barro, chegava em casa, tomava aquela bela daquela coça, porque chegava sujo. Nós trepávamos em tudo quanto é tipo de ervas e frutas que nós achávamos nas ruas, nos lugares. Os vizinhos davam alface, couve, chuchu e tudo quanto há um para o outro, laranja e tantas outras coisas. Hoje tudo é mercenário, tudo é dinheiro. Não se existe mais a pureza e isso ataca o emocional, porque o Deus, entre aspas, dinheiro, está mandando nas pessoas. E isso vem ocorrendo em tudo isso. Aí vem os filhos agora. Nós falamos das finanças, da saúde, da amorosidade, do emocional, do trabalho e os filhos. Aonde os filhos estão? Aonde seu filho está agora, você que tem filho jovem, adolescente, você sabe como que ele está? Você perguntou ao seu filho se ele está bem hoje? Você falou com ele, você viu que hora que seu filho chegou ontem? Você sabe se ele está bem, se ele não está? Você sabe se a sua filha ainda é uma moça? Ou se, infelizmente, já está sofrendo, porque sofre muito. Você sabe o que aconteceu com seu filho ontem? Quantos casos nós vemos aí que as pessoas estão dormindo, os pais estão dormindo porque estão muito preocupados em ganhar dinheiro, estão muito preocupados em trabalhar, estão muito preocupados na cervejinha do final de semana, preocupados com o rancho, com o churrasco, mas não se lembra de Deus. Não vai na missa aos domingos, troca Deus por um churrasco, troca Deus por um rancho e esquece que só Deus é que te deu tudo. Porque se Deus não quiser que você tenha nada, é um piscar de olho, meu irmão. Se você tem a vida, é porque Deus permitiu. Se você tem o hálito da vida, o sopro da vida, é porque o Espírito Santo ainda está dentro de você. Quantos no mundo, hoje, das 7 horas da manhã até esse horário agora, já não fazem parte mais dessa terra? Quantos estão chorando seus entes queridos agora? Adolescentes, jovens morrendo, crianças morrendo vítimas de drogas, vítimas de estupro, vítimas de assassinatos por coisas absurdas, vítimas de padrastos, de pais, de mães que não se conformam com a separação, que acham que é dono do cônjuge. Meu irmão, se não deu certo, respeite, mas não vai atacar o outro. Não vai para o pecado também não. Procure um sacerdote, procure um aconselhamento, procure uma pessoa que você confie, não o vizinho da esquerda ou da direita para falar mal do fulano ou do ciclano, não. Procure um religioso, uma pessoa que possa te ajudar, possa te aconselhar, para que você saiba cuidar dos seus filhos. Não vai pondo qualquer um dentro da sua casa, qualquer uma dentro da sua casa. Sai uma mulher, entra outra, sai um homem, entra outro. Não. Isso você acaba com a cabeça dos seus filhos, você acaba com a humanidade, você acaba com você. E lógico que o demônio vai fazer aquela pessoa que entrou na sua vida ser bonzinho, fazer tudo que você quer e tal, porque exatamente ele quer que você viva no pecado, você viva na fornicação, você viva no adultério. Para quê? Para ir para o inferno. É para isso. Aí os filhos estão drogados, estão prostituídos, se suicidam e o pai e a mãe não sabem por quê. As clínicas de recuperação hoje não estão cabendo, virou um negócio. Antes era por amor, hoje a maioria é por negócio.
porque virou um grande negócio tratar de pessoas com essa doença, porque não é pouca vergonha, não. Muitos falam que a pessoa é sem vergonha porque bebe, sem vergonha porque usa droga. Não, a pessoa é doente. É igual me perguntar se cigarro é pecado. Fumar é pecado? Eu falei, não. Eu falei, então tá bom. Eu falei assim, mas e se matar é pecado? Sim. Eu falei, o que fala o quinto mandamento? Não matar. Eu falei, então, o que você está fazendo com a sua vida? Então, o cigarro é droga e causa uma dependência terrível, né? Então, vamos prestar atenção nos nossos filhos, vamos prestar atenção na nossa vida, vamos viver o amor de Deus na nossa família. E, por fim, vem as esposas, os esposos, o casamento. O casamento, ele está muito bem, daí entrou um problema financeiro, ele coisa. Entrou um problema de saúde, um abandona o outro. Entrou um na rede social, dando uma piscadinha, dando uma coisinha, o amor já deixou, já esfria, já não quero mais. Mulher que sai do quarto, homem que sai do quarto e vai dormir no outro quarto, e tudo isso é errado. Tem o trabalho, tem que trabalhar até 9, 10, 11 horas da noite para isso ou para aquilo. Os filhos estão dando problema demais, então nós temos que separar. E aí, depois arruma outro, o outro arruma outro, e Cardito, parabéns. Por quê? Porque você estão escolhidos para ir por porta larga, a porta que conduz ao inferno. Então, meu irmão, que toda tribulação, toda angústia, toda provação que você esteja passando, consagra a Deus, entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu sempre falo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E uso sempre a palavra de Deus que está lá em Romanos 8, versículo 6, que fala, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você está passando por qualquer tribulação, por qualquer prova, seja maior que for da sua vida, não se desespere, não perca a esperança, porque Deus é contigo. Porque Deus, para nos criar, Ele não precisou de nós, Ele sonhou com nós desde toda a eternidade. Mas Ele, para nos salvar, Ele depende que nós sigamos os caminhos que Ele nos ensinou. Então você quer fazer a sua escolha, viver a vida toda com Cristo, onde não tem dor, não tem mais lágrimas, não tem morte, não tem pranto, não tem nada, a não ser felicidade. Ou viver a sua eternidade inteira no ranger de dentes, num cheiro de enxofre queimando, onde um fogo que não se apaga. Eis a questão. Faça a sua escolha, meu irmão. A tribulação e as provações são passageiras. Como nos diz São Paulo, Coríntios, tudo é passageiro. O Salmo 114, 118, no versículo 14, de cada tradução há o jeito, né? A tradução Paulinas, eu estou com a Ave Maria, com as Paulinas e com a da Canção Nova. Em cada tradução é do jeito, mas da Paulinas, que está mais fácil, fala assim: fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que ser muito rico. Então você vê que o salmista falava isso já, que ele ficava mais alegre em seguir os mandamentos do Senhor do que ser muito rico. E olha, que ele ficou muito rico, mas nunca teve a riqueza que seu filho Salomão teve.
foi a maior sabedoria e um dos maiores que teve em termos financeiros também, mas porque a obediência a Deus nos leva à fortuna. Porque de nada adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder sua alma. Tudo isso você encontra também, se você quiser pesquisar sobre tudo que eu falei, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2734, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1820, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1808. Estude, procure, busque a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Paz e bem. E tenha certeza, toda tribulação, toda angústia, toda provação vai passar com Jesus. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito